Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sérgio Balbino. Eu sou Sales Specialist da Microsoft, focado com device com Windows 10 Professional, tá? A ideia aqui hoje é fazer um bate-papo com vocês. A ideia não é realizar nenhum tipo de treinamento ou falar de bits e bytes, mas falar um pouquinho de segurança e falar um pouquinho do que o Windows 10 Professional pode proporcionar para vocês em relação à parte de segurança, ok? Então, para falar um pouquinho de segurança, vou fazer um pequeno, como eu posso falar para vocês, vou falar um pouquinho de como que estava o mundo há 20 anos atrás, tá? Então, lá em 1997, dentre as 5 maiores empresas do mundo, nós tínhamos aí nas mais variados segmentos, tá? Tínhamos aí empresas do segmento de energia, de petróleo, a parte de comunicação, de alimentos, e dentre essas 5 maiores empresas do mundo, a Microsoft já constava dentro delas, tá? 10 anos depois, já em 2007, o panorama mudou um pouquinho. Qual foi o panorama aqui agora? Nós temos basicamente empresas focadas com a parte do setor de energia e de combustível, tá? Gás e óleo. E a Microsoft também estava dentro das maiores empresas do mundo. Ano passado, 20 anos depois, em 2017, olha a diferença aqui agora, tá? Basicamente, todas as empresas, as 5 maiores empresas do mundo, são empresas focadas no mundo de tecnologia. Então, num curto período de tempo, tá? O mundo corporativo mudou bastante. Então, tudo hoje que nós trabalhamos é focado com a parte de tecnologia, tá? E por que eu quis dizer isso? Nos últimos 20 anos, a Microsoft sempre esteve entre as 5 maiores empresas do mundo, tá? Então, não existe nenhuma empresa que tenha uma expertise tão grande em desenvolver um sistema operacional seguro e rápido como a Microsoft, tá? E por que eu falei tudo isso? Porque se eu estou falando de questão de segurança, de expertise para desenvolver um produto realmente com segurança, um produto que tenha segurança avançada, para um mundo que está mudando para a parte de transformação digital, porque a todo momento nós temos o quê? Novas empresas surgindo, novos modelos de negócio, novas tecnologias, novos modos de consumo, tá? Então eu sempre gosto de falar que há 5 anos atrás, isso também é um modo de consumo, quem poderia dizer que a gente ia realizar transações bancárias, pagamentos, tudo através de smartphone, hoje compras, era uma coisa que era meio surreal há uns 5 anos atrás, muito pouco tempo atrás. Então precisamos de uma empresa que tenha uma expertise para desenvolver um produto, um sistema operacional, que ele seja desenvolvido para esse TI moderno, dessa aceleração, essa transformação digital, que seja desenvolvido para uma maior produtividade, uma melhor experiência de uso dos seus usuários e principalmente com a parte de segurança avançada. E quando a gente fala de todos esses tópicos, nós estamos falando do Windows 10 Professional, tá? Onde em cima dessas 4 bases do Windows, nós vamos falar basicamente na questão de segurança. Então, realmente ele é muito mais seguro, tá? Ele traz uma experiência de produtividade muito melhor, ele é muito mais pessoal com o assistente Cortana, com o Store for Business, e também ele foi desenvolvido para os novos dispositivos modernos que temos hoje no mercado, para os novos modern devices, como nós chamamos hoje, tá? E como a gente vai falar um pouquinho de segurança, vamos falar uma frase que o James Comey, que ele é o diretor de cybercrime do FBI, em que ele explica hoje que existem 2 tipos de empresa, aquelas que já foram atacadas e aquelas que não fazem a menor ideia se foram atacadas ou não. Porque hoje a questão de segurança do cybercrime, do cybersecurity, realmente é uma coisa real, um problema real, tá? E como a gente fala em cybersecurity, olha os números que nós temos aqui hoje. Mais de 200 dias, que é uma média, tá, durante um ano, é o tempo que os criminosos, os cybercriminosos, os hackers, ficam pendurados nas redes corporativas dos clientes de vocês. Então pensem que durante mais de 2/3 do ano, os hackers, os cybercriminosos ficam aonde? Dentro da rede corporativa dos seus clientes, olhando informações, verificando falhas de segurança para realmente poder captar informações, vender as suas informações e atrapalhar o trabalho dos seus clientes, tá? Isso acaba gerando um impacto de 3 trilhões de dólares em questão de produtividade e crescimento dessas empresas. Olha o prejuízo que as cyberameaças trazem hoje para os clientes de vocês. E com tudo isso, em torno de 3,5 milhões de dólares, que é o custo de vazamento de informações confidenciais, isso que pode crescer de ano a ano. Esse número, inclusive, ele deve estar maior, porque ele cresce em torno de 15% ao ano, tá? E quando a gente fala de cyberameaças, de cybersecurity, em relação aos ataques, os ataques hoje eles são cada vez mais perfeitos e cada vez mais eficientes, tá? Vocês fazem ideia que em torno de quase 50% dos sistemas que foram impactados nos últimos ataques que aconteceram nos últimos anos, eles não tinham sequer um malware instalado. Tá? Então, o sistema básico de segurança, quase 50% das empresas, dos devices que foram atacados, dos produtos que foram atacados, não tinham esse quesito de segurança instalado na máquina. Tá?
Todo mundo aqui acaba recebendo em seu e-mail particular, em seu e-mail corporativo, aqueles e-mails tipo phishing, aqueles recadastramentos de senha, aquelas coisas de banco, a sua conta está atrasada. Imaginem que em torno de 23% das pessoas que recebem esse tipo de e-mail, eles acabam abrindo esse e-mail na primeira hora. E quando nós estamos falando isso, a gente não é pessoa que não conhece tecnologia, são pessoas que têm acesso à tecnologia, que já trabalham com tecnologia há algum tempo e acabam abrindo esse tipo de e-mail, tá? E o mais incrível, estou até um pouquinho aqui na frente, vou tentar sair um pouquinho aqui da frente. Metade dessas pessoas acabam, além de abrir o e-mail, eles vão lá e clicam no executável daquele e-mail, sem saber, sem sequer chegar à fonte, sem sequer chegar ao que está acontecendo, tá? E quando isso acontece, acontece isso. Essa telinha aqui, para quem não viu ou quem não conheceu, foi ano passado, foi a tela do primeiro ataque de ransomware, que foi o WannaCry. Tá? Então, aquelas empresas que foram impactadas no ano passado, eles tiveram que ter acesso às suas informações ou resgatar as suas informações que estavam em poder dos hackers através de pagamento de bitcoins. Tá? E os ataques, para vocês terem uma ideia, aconteceu de forma global e tivemos 2 ondas de ataques em 2017. Tá? O primeiro quadro aqui, que foi o primeiro ataque, a primeira onda de ransomware que foi o ataque que aconteceu em 2017, em janeiro, que foi o WannaCry, onde vocês conseguem enxergar que os pontos em vermelho foram os principais focos, o principal cerne dos ataques nessa primeira onda de ataques de 2017. Tá? Passado apenas 6 meses depois, tivemos uma segunda onda de ataque, que é o ataque do Petya, que foi basicamente um ransomware também como o WannaCry, só que o impacto foi muito maior. Vocês podem fazer a comparação dos 2 quadros, tá? Inclusive aqui no Brasil. Tá? E como que é a anatomia de um ataque? A anatomia de ataque sempre é através do device de entrada, daquela máquina que está pendurada na entrada da rede corporativa de vocês. Então, nosso amigo usuário, sempre nosso amigo usuário, ele vai lá receber aquele e-mail de phishing, aquele e-mail com aquele link malicioso, aquele e-mail com aquele arquivo anexado para poder clicar. Ele vai clicar e vai abrir aquele e-mail. Tá? Ele abriu o e-mail, clicou naquele executável, automaticamente ele vai estar infectando a máquina dele. Quando ele pega essa mesma máquina e pluga na rede da empresa, o que vai acontecer? A expansão. Ele vai expandir todo aquele malware, todo aquele arquivo que infectou a máquina dele, vai repassar isso para toda a sua rede, para toda a sua empresa. E isso acaba acontecendo um colapso empresarial, telinha do WannaCry que nós vimos ali agora há pouco. Tá? E os ataques, assim, isso aqui é um exemplo de um e-mail de phishing, tá, com um link malicioso. Eu sempre acabo falando nas apresentações, nos bate-papos que eu tenho com as revendas, é o seguinte: eu sou cliente de uma empresa de canal, tá? Uma empresa, um combo, eu faço um combo onde eu tenho internet, TV a cabo, telefone celular, e eu recebi, isso foi em dezembro, tá? Eu recebi um e-mail, eu não vou conseguir colocar para vocês aqui, mas eu recebi um e-mail com o logo da empresa, com um e-mail que direcionava como se fosse para a empresa, tinha o logo, o meu nome completo, o meu CPF, a minha data de vencimento que eu pagava mais ou menos naquela época e mais ou menos o valor que eu consumia daquele terceiro, daquela empresa, tá? Eu fui dar uma verificada na minha conta realmente, só que não tinha atrasado nada. Aquilo nada mais era do que um e-mail de phishing para tentar pegar os meus dados. Inclusive o executável que estava lá, que estava marcado como PDF, era um executável. Então, para você ver como os ataques realmente estão ficando cada vez mais precisos e cada vez mais realistas, tá? Vocês imaginam que hoje, com essa nossa transformação digital, todas as pessoas têm acesso à internet hoje, desde das pessoas que são aquelas pessoas que já nasceram nesse mundo digital, tá, de ano 2000 para cá, quanto aqueles mais antigos que são os imigrantes digitais. Então, eu sempre gosto de falar também, tenho meus pais, meu sogro, minha sogra, que são senhorinhos de 70 anos, eles têm Facebook, eles têm máquina, eles têm acesso. Imagina eles receberem um e-mail, como eu falei, com aquele executável, dizendo que eles estavam com uma conta atrasada. Bem provável que eles iam ser infectados também, tá? E depois que é feito o acesso àquele tipo de e-mail, aquele tipo de link malicioso, o tempo para você infectar a sua máquina é menos de 2 segundos. Tá? Você está com a sua máquina infectada. E por que eu estou dizendo tudo isso, essa introdução em relação à parte de segurança? A gente vai entrar um pouquinho sobre o sistema operacional aqui agora. Aqui temos as camadas de segurança que o Windows 7 oferecia para esse tipo de ataque, tá, que nós vimos aqui agora. Sérgio, o Windows 7 quer dizer então que o Windows 7 ele é um produto ruim, ele não é confiável? Ele foi confiável na sua época. Ele é um produto que tem mais ou menos de quase 10 anos de lançamento, foi lançado lá no final de 2008, começou em 2009, tá? Então, para aqueles ataques que nós temos atuais, nessas bases aqui, nós não tínhamos quase nada de segurança. Então, não tínhamos segurança na parte de proteção dos dispositivos, resistência à ameaça. Tínhamos o Smart Screen, mas era bem pouco. Proteção de identidade, que é o acesso à sua máquina. O Windows 7 não oferece absolutamente nada.
proteção de informação, nós temos aqui o BitLocker e o BitLocker to Go, que seria toda a parte de criptografia de dados. Tá? E na parte de detecção e resposta pós-violação, o Windows 7 ele não oferecia absolutamente nada. E aí a Microsoft lançou o Windows 10, o Windows 10 Professional. Tá? E olha o tanto de camadas adicionais que nós temos de segurança. Então, quando a gente fala da parte de proteção de dispositivos, nós temos aqui, por exemplo, o Windows Trusted Boot, que é o boot confiável. Eu vou falar dele um pouquinho mais para frente. Tá? Toda a parte de resistência a ameaças. Então nós temos o quê? O Microsoft Edge, que é o novo navegador da Microsoft, e principalmente o Windows Defender, que é o antivírus nativo da Microsoft, ele já vem junto com o Windows 10 Professional, tá? Toda aquela onda que nós vimos aqui agora de ataques de ransomware, a Microsoft toda uma empresa utiliza apenas o Windows Defender, tá? Nós não fomos assim infectados com nenhum tipo dessas ondas de ataque. Okay? A parte de proteção de identidade, que é o acesso à sua máquina. Hoje nós temos o Credential Guard e temos o Windows Hello. Eu vou falar nele um pouquinho para frente também. Tá? Então, estamos com uma nova geração do BitLocker to Go. Então você tem uma proteção adicional em relação à criptografia de dados, além do Windows Information Protection, também falar um pouquinho mais para frente. E a parte de detecção e violação após o ataque com o Defender Advanced Threat Protection. Tá? E quando eu falei de segurança, eu falei do Windows Defender, tá? Isso aqui é um teste que estava ainda no site do AVTest, tá? De 2017, já tem um novo teste agora em 2018. Isso aqui mostra como que o Windows Defender ele se comportou perante aos seus concorrentes, tá? Então ele teve uma proteção de quase 100% de detecção em teste em mundo real. Então, quando a gente fala em proteção de mundo real, ele também faz ele tem um comportamento e detecção de malware em nuvem que nenhum outro tem, tá? Também ele é resistente à sabotagem com o Windows, o Defender junto com o Trusted Boot, e ele também é sempre atualizado junto com o Windows. Ele nasceu com o Windows, as atualizações do Windows também acompanham junto com ele, tá? E aí, o porquê de você ter um device novo com um Windows 10 Professional? Porque você tem algumas features adicionais no produto na parte de segurança. Falando sobre o Windows Trusted Boot, tá? O que é o Trusted Boot? É o boot confiável. Toda vez que você inicializa uma máquina, dentro do boot da máquina fica o quê? Ele vai autorizar, vamos dizer assim, quais são os sistemas de fontes confiáveis que pode subir com a máquina. Geralmente aqueles tipos de ataque, eles podem pegar e ficar infectando o boot da máquina. Se você não tem esse tipo de feature no seu device, o que vai acontecer? Você vai subir a máquina e o vírus vai ficar lá sempre infectando a sua máquina, por mais que você consiga tirar ele depois que a máquina subiu. Então com o Trusted Boot você vai evitar isso. Por quê? Ele vai isolar aquele sistema que não é de fonte confiável, vai subir a máquina e a máquina vai estar sem nenhum tipo de problema de infecção. Automaticamente depois o Defender vai conseguir localizar e deletar esse tipo de ameaça. Tá? O Windows Information Protection, o que ele faz na realidade? Ele, junto com a área de TI da sua empresa, você pode designar quais são aquele device, aquele usuário, o que ele pode acessar na empresa e se ele puder acessar, o que ele pode repassar isso para frente, seja através de e-mail, seja através de algum tipo de dispositivo externo. Então ele não vai deixar com que as informações confidenciais da sua empresa sejam passadas para frente também. Tá? E também temos o BitLocker e o BitLocker to Go, que é o quê? Criptografia de dados em relação às informações que estão dentro do seu HD. Então, as pessoas que têm um device com um chip TPM, com um BitLocker, você tem a segurança de perdeu a máquina, hoje todos nós somos móveis, temos nossos notebooks, carregamos para todos os lados, perdeu aquela máquina ou roubar na sua máquina, as informações que estão lá, elas não vão ser lidas por outras pessoas, tá? Porque você tem uma criptografia de dados como o Windows, como o BitLocker e também como o BitLocker to Go para dispositivos externos, como pendrives, como HD externos também, tá? E aqui são os motivos do porquê nós temos que comprar um dispositivo novo com o Windows 10 Professional. Tá? Então, como eu falei para vocês, o Windows Hello. O Windows Hello, que é uma feature do produto para que você consiga acessar a sua máquina através de dispositivos que conseguem reconhecer, ter reconhecimento facial, reconhecimento de finger, além de você poder colocar um PIN ou uma senha. Nas primeiras versões do Windows 10, o Hello você tinha ele apenas, você podia escolher uma camada, ou só reconhecimento facial, ou só o finger, ou o PIN ou a senha. Tá? Nas novas versões, as atualizações do produto, você consegue ter as 4 camadas ao mesmo tempo. Você pode ter reconhecimento facial, o finger, o PIN e a senha. Tá? Temos também o assistente pessoal Cortana, que vai ser totalmente corriqueiro para os próximos anos. Tá? O Cortana, o que é? Assistente pessoal através de voz. Então você consegue realizar qualquer tipo de ação através do Cortana. Abrir um e-mail, enviar um e-mail, agendar algum compromisso, verificar algum tipo de informação que você vai pesquisar na internet, como preços ou algo parecido, você consegue ter esse acesso através do Cortana. Tá?
O contínuo, o que é o contínuo? Ele é uma feature do produto onde você consegue desconectar, por exemplo, a tela do seu dispositivo ou virá-la ao contrário naqueles dispositivos mais modernos e transformar ela do modo PC para o modo tablet de uma maneira rápida, simples e eficiente, sem nenhum tipo de interação do usuário final. E quando você coloca a máquina de novo no local, você vira a sua tela de novo, ele volta para o modo PC. Tá? Máquinas que têm tela touch, o Windows 10 Professional, ele já é preparado para isso também. E o que é mais legal? Aquelas máquinas, os devices novos que têm uma caneta, você consegue utilizar uma feature do produto chamada Windows Ink, em que você consegue escrever, marcar, recortar e compartilhar aquele tipo de informação através do Skype, através do e-mail ou de qualquer outro tipo de dispositivo de hardware de compartilhamento. Além do BitLocker, que, como eu falei para vocês, máquinas que têm o chip TPM com o BitLocker to Go, você vai ter a proteção das informações que estão contidas dentro do seu notebook, dentro do seu device também. Tá? Bom, como eu tinha pouco tempo, eu tenho acho que pouco mais de 2 minutos aqui para falar, tudo que eu comentei com você, eu tinha até mais features para comentar com vocês, mas eu tenho realmente tempo bem curto, tá? Mas todas as informações que eu passei para vocês, nós temos aqui nesse site, vantagens do windowspro.com.br, tá? E o recado final para vocês, que eu gostaria de falar, é a principal diferença, que seria a diferença dos sistemas operacionais hoje, tá? Tem muito cliente final que acaba passando cotações para vocês de máquinas com Windows 10 Home. Tá? O Windows 10 Home, como o próprio nome já diz, ele é focado para uso doméstico. Você não consegue pendurar ele numa rede corporativa. Tá? O Windows 10 Professional, ele tem a possibilidade de você colocar ele na rede corporativa porque ele lê o Active Directory e ele também consegue visualizar o domain name da sua rede. O Windows 10 Home não faz isso. Tá? E se o cliente comprar um device com Windows 10 Home e quiser fazer o upgrade para o Windows 10 Pro, ele não consegue. Tá? Ele só vai conseguir em uma única possibilidade. Se for um cliente, um instituto de educação que tem um contrato educacional Microsoft, aí ele consegue passar do 10 Home para o 10 Professional. Contratos corporativos, isso não existe, você não consegue realizar isso. Tá? Então, sempre muita atenção. Máquinas corporativas, máquinas para colocar em rede, para ler o Active Directory, são máquinas com Windows 10 Professional. Tá? O Windows 10 Home ele não tem essa feature, além de outras features também como a possibilidade de você ter uma instância de virtualização que o Pro tem e o Home não tem, toda aquela possibilidade de segurança que eu comentei com vocês aqui, o Windows Home não tem, o Windows 10 Professional tem. Tá? Gostaria de agradecer a atenção de vocês, realmente o papo foi bem rápido, gostaria de conversar mais tempo com vocês, mas eu tinha um tempo bem curtinho mesmo, espero que vocês tenham gostado. E recado final, comprem devices novos para os seus clientes com o Windows 10 Professional na ScanSource, beleza? Pessoal, obrigado, boa tarde, bom evento para vocês. Obrigado.